E para intensificar a segurança na Zona Sul de Teresina, a polícia acabou de retomar a operação de pacificação na Vila Jerusalém, onde estão sendo realizadas blitzen. Segundo informações do Major John Ribeiro, comandante do 6º Batalhão da PM, até agora 11 veículos foram apreendidos e foram feitas 24 notificações. Participam em conjunto com a Polícia Militar, o Detran, a S-Trans, o CIPETRAN e a URONE. O principal objetivo da operação é acabar com a venda de drogas na região, que é considerada uma das mais violentas da cidade. E não é de hoje, né, Marcelo, que a violência urbana cresce, infelizmente. Esse é um problema social que une pobreza urbana e criminalidade. Ao fazer uma análise preliminar, nos deparamos com um fato: o mercado das drogas, a existência de quadrilhas. Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto, insegurança, esse processo de insegurança, nós contamos agora com a participação do sociólogo Benedito Carlos de Araújo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom, é uma questão da polícia, de segurança, ou é uma questão social, esse crescimento da violência? Olha, a segurança é uma política pública, né? Depois que as cúpulas das polícias captaram esse discurso acadêmico de que tinha que ter políticas sociais para enfrentar o crime, aí eles começaram a justificar a sua própria inoperância e a sua ineficácia. Então a política de segurança é uma política pública que deve agir a contento. É claro que as medidas têm que ser tomadas ao mesmo tempo, não adianta só a polícia, é claro, tem que ter a política de emprego, tem a política de educação, tem que ter uma política de ocupação, de lazer e de cultura. Se essas coisas forem feitas separadamente ou uma feita à frente da outra, as coisas não vão funcionar a contento. Bom, há pouco o Coronel Alberto falou na reportagem que a polícia tem dificuldades para trabalhar porque faltam ruas, as ruas não estão em boas condições, enfim, questão de infraestrutura. Mas a gente sabe que a segurança, como o senhor já frisou há pouco aqui, tem mais a ver, está mais do meio para o fim, né, dessa cadeia de prioridade, de posição que deve ocorrer, que devem ser aplicadas essas políticas públicas, política de Estado realmente. O que está faltando, principalmente na periferia, em termos de intervenção estatal, para que seja diminuído essa criminalidade? Olha, se nós formos comparar com o Rio de Janeiro, que teve um relativo sucesso agora na ocupação dos morros, né? A polícia do Rio de Janeiro, através das UPPs, expulsaram os traficantes, mataram alguns e tomaram efetivamente o morro. Mas aí foi na base da força. Eu digo já antes, no processo, né? Isso bem no começo mesmo, na raiz. Mas é preciso que haja a repressão, porque há alguns pontos da cidade que é necessário que haja uma repressão absoluta. Depois é preciso que haja o que o Rio de Janeiro agora está chamando de UPP social, que é levar os serviços àquela comunidade. Tirar uma pessoa do mundo da droga, do crime, é uma coisa muito difícil e cara. Então é preciso fazer um trabalho de prevenção, um trabalho anterior, que é que entra a administração pública municipal, né? Através da preparação para o trabalho, porque a juventude não entra no tráfico por uma questão irracional, não, é uma questão lógica. É preciso auferir renda, ter dinheiro para comprar alguma coisa. E o tráfico em Teresina está sendo uma boa fonte de renda. Bom, isso, quando o problema está instalado, entra a polícia nesse trabalho de repressão. Agora, quando antes dele se instalar, é preciso essa prevenção, é sobre isso que a gente vai falar já ao vivo. Vamos com o repórter então. Helder Vilela. O Helder Vilela, que está ao vivo aqui com a gente. Vamos conversar com o Helder agora. Helder, boa tarde. Bom, você tem alguns programas para mostrar para a gente, realizados pelo Poder Público aqui em Teresina. Vamos saber que programas são esses e por que não são ampliados, então. Helder, é com você. Olá, Marcelo. Muito boa tarde para você, muito boa tarde, Aline, muito boa tarde a todos, né? Eu estou aqui com a secretária municipal da Juventude, Karina Araújo, que vai falar para a gente sobre esses projetos que a Prefeitura tem para evitar problemas como esse. Secretária, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que acompanham o Piauí TV primeira edição. Bom, a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal da Juventude, vem implementando os nossos trabalhos, ampliando. Então, tudo isso vai começar desde a zona rural, né, esse grande cinturão, chegando nesse eixo que é a zona urbana. São desafios, mas, de acordo com a reportagem, a gente viu também essa questão da drogadição e também as praças. A população reclama muito das praças. Então, nós estamos juntos também com as superintendências. Os superintendentes estão visitando essas praças, estão visitando esses ambientes ociosos e nós estamos juntos. Para quê? Para que a gente possa também implementar os nossos trabalhos, que são os Centros de Apoio à Juventude, que são os CAJUs. Os CAJUs estão sendo descentralizados, vão funcionar nas regiões da cidade, vão funcionar essas estações, que é de cidadania, que é de educação, cultura, esporte, lazer
e empregabilidade. O jovem quer esporte, quer comida, quer lazer, mas ele também quer emprego. Então, nós vamos tentar, através dos nossos programas, oportunizar isso, né? A profissionalização. E nós estamos juntos também com a Fundação Alferraz. Nós não vamos sozinhos, porque é um desafio que engloba toda a sociedade, tanto o poder público como a sociedade civil. Quais são os programas, então, para os jovens relacionados a empregos? Bom, nós estamos agora em finalização de um programa que nós vamos chamar de Feira das Profissões Digitais. Então, todo o mercado digital. O jovem vive essa ambiência midiática, então não adianta só o básico da informática. Nós temos também que profissionalizá-lo para que ele possa seguir, ter uma continuidade nesses trabalhos. É desafiador, não é um programa imediatista, é um programa de médio, curto e longo prazo. Nós temos que pensar assim. Pois é, quem está em casa, por exemplo, que tem algum programa, algum projeto, como é que faz? Para ir, chega até a secretaria, apresenta o projeto, como é que faz? Bom, nós estamos aí com o InfoJovem, que é um programa de recadastramento das instituições, né, que eles podem acessar o site da Prefeitura através do www.teresina.pi.gov.br ou ligar para a Senjuve através do 3232-9647. O que é isso? O InfoJovem, esse programa de recadastramento, é porque muitas entidades que trabalham com os jovens pedem projetos, porque às vezes não elaboram como deveriam, para poder estar concorrendo também nos programas, né, com recursos e poder, né, prestar conta desse recurso. As entidades ficam de fora porque não sabem prestar conta. Então, o InfoJovem é um programa destinado a essas instituições para que possamos trabalhar juntos. Poder público, sociedade civil, né, e é um convite a participar. Tá bom, então, secretária Karina Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no primeira edição. A gente volta aos estúdios. Obrigado, Helder, também. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, sociólogo, a gente percebeu aqui já no discurso da secretária municipal de Juventude, ela bem intencionada, com alguns projetos, mas durante a entrevista, quantas vezes nós ouvimos falar a palavra projeto? Isso. Tudo está na base do projeto e nada, a gente não vê isso efetivamente sendo colocado em prática nas ruas, nos bairros. Nossas equipes estão percorrendo Teresina um dia algo que já devia estar sendo operacionalizado há bastante tempo para que esses problemas não fossem agravados. Ela tocou num ponto também, a questão da profissionalização. Falta qualificação profissional para esses jovens e por isso eles desqualificados acabam entrando aí no mercado de trabalho, né? Isso é um dos fatores. Exatamente. No mercado das drogas, melhor dizendo. Sem qualificação não há emprego, não há possibilidade de arrumar emprego. E essas secretarias desse modelo, elas não têm orçamento. Não é só em Teresina, não, é no Brasil inteiro, né? Secretarias desse tipo aí, não adianta ter projetos se não tem orçamento para que esses projetos funcionem. Então faltam recursos, não são destinados recursos para essas pastas, como a da Juventude, por exemplo, para poder colocar esses projetos em prática. Os recursos existem, não são destinados a essas secretarias, porque o poder público não dá importância a esse tipo de trabalho. Agora, uma coisa que é importante dizer, em benefício da Zona Sul, é que a criminalidade não está concentrada apenas na Zona Sul. A criminalidade, quando se fala da Zona Sul, se fala em homicídio, né? Foram mais homicídios na Zona Sul do que na Zona Leste e Sudeste. Isso, praticamente o dobro. O dobro. Mas o homicídio é um crime que ele varia de lugar. Daqui a pouco o homicídio vai estar na Zona Norte, daqui a pouco vai estar na Zona Sudeste. Porque essa pesquisa, por exemplo, nos últimos 3 anos, a Zona Sul é sempre a mais violenta. Sim, é verdade. Mas se não houver uma atuação do poder público, daqui a pouco a Zona Sul vai criar uma péssima fama, vai ficar estigmatizado, os imóveis vão começar a baixar de preço, as pessoas não vão querer morar na Zona Sul. E é uma região tão boa. É uma região boa e é grande. Às vezes a gente fala de Zona Sul, a Zona Sul é tão grande e esses crimes estão ocorrendo em lugares, em alguns lugares, não é na Zona Sul inteira. E é importante que se diga que lá, a Zona Sul, a criminalidade também é provocada por conta da venda de drogas, o tráfico de drogas e o comércio. Quem compra essas drogas são pessoas de outras regiões da capital, principalmente Zona Leste. Exatamente. A Zona Leste é que faz o consumo da droga na Zona Sul e na Zona Norte. E muitas vezes o crime ocorre lá na Zona Sul, mas é envolvendo pessoas de outras zonas. Então, essas pessoas que financiaram esse crime. Que financiaram o crime. Se não há o financiador, enfraquece o crime e aí a situação tende a melhorar, tende a mudar. Agora, o senhor falou há pouco sobre o exemplo do Rio de Janeiro, inclusive sobre essa operação, que está ocorrendo uma operação nesse momento da Polícia Militar na Vila Jerusalém,
que é uma região também crítica no que diz respeito à criminalidade. O senhor apoia, então, esse tipo de ação da Polícia Militar, para depois ser feita uma intervenção já com essas políticas públicas? O que está acontecendo com a nossa polícia aqui, as ações que elas estão fazendo, estão sendo realmente ineficientes? Está faltando um planejamento? Olha, os policiais militares e policiais civis aqui são até relativamente bem preparados. Se houver um comando correto, com planejamento, com inteligência, a coisa vai funcionar como funcionou no Rio de Janeiro. Os meliantes daqui, os criminosos daqui, são despreparados, são amadores. Nunca se ouviu falar de um fuzil que derruba helicóptero aqui, como há no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles conseguiram, afastaram. Se houver aqui no comando interesse e um planejamento, funciona. E depois se leva concomitantemente os outros serviços sociais para aquela comunidade. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Algo que no Brasil nós damos muita importância ao futebol. No futebol a gente dá tanta importância que quando a coisa não tem eficácia, quando não funciona, quando não dá resultado, nós trocamos o comando. A primeira coisa é trocar o comando. E se o comando não está sendo eficiente, vamos trocar o comando. Nós vamos continuar com essa discussão. O Helder Vilela vai voltar aí com a secretária da Juventude. A discussão surtiu efeito. A secretária quer voltar a falar. Helder. Pois é, pessoal, a Karina Araújo, a secretária, tem uma indagação a fazer, né, com relação ao que foi dito pelo sociólogo. Isso, só para esclarecer que projetos realmente se recebem muitos e que algumas indagações que são feitas que já deveriam estar implementados, a questão é, nós estamos há 100 dias, né, reformulando, implantando e nós não vamos fazer de qualquer jeito porque realmente o orçamento é pequeno e a gente tem que fazer mais e melhor. Tá certo com vocês aí no estúdio. Okay. Obrigada, Helder. Falta força de vontade? Ele parece que está com um pouquinho de vontade. É isso que está faltando? Na verdade, essas pessoas que têm pouco poder na administração pública têm muita vontade e muita dedicação, mas pouca possibilidade de fazer as coisas. Porque, de fato, só se faz algo com recursos, com orçamento. Se não houver interesse das cúpulas do poder, a situação não vai mudar jamais. Teresina é uma cidade que não está se desenvolvendo, está parada no tempo, há décadas, por administrações que só fazem administrar para se perpetuar no poder. É isso, que é esse cenário que a gente espera que mude nos próximos anos. Muito obrigada pela sua participação. Tem que mudar a sua visão, a forma de agir, tem que implementar essas políticas públicas que o sociólogo defendeu aqui, porque senão a tendência é a situação piorar, infelizmente. Sim. Obrigada aí pela sua participação. Obrigado a você.